Boa tarde, sejam todos bem-vindos. Muito bom estar aqui com vocês na tarde desta terça-feira, 29 de setembro. Setembro que está encerrando já, né? Gostaria de confirmar com vocês se o som está saindo ok, se estão me ouvindo, a imagem está ok. Se puderem me dar um okzinho aí. Tá ok? Obrigada, Melícia Rodrigues. Som e imagem excelente. Tiago, obrigada. Renata, obrigada a todos vocês. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, né? Assim, o nosso segundo encontro aqui nessa rede social para falar sobre saúde mental. Nós estamos no Setembro Amarelo, que é uma campanha de conscientização para falar da prevenção do suicídio. E o Ministério Público promove este debate para falar sobre isso. Nós já realizamos uma live, com certeza alguns de vocês estiveram aqui conosco, em que nós falamos sobre a prevenção. É uma campanha chamada Que o Amarelo Faça Florir, realizado dentro do MP pelo Programa de Qualidade de Vida no Trabalho, Vida Plena, que busca, que visa a valorização da saúde mental do trabalhador. E hoje nós vamos falar, dando continuidade para falar sobre saúde mental e rede de atenção. Nós vamos ter dois convidados que já estão aqui conosco. O Carlos Laterza, que é voluntário do CVV, Centro de Valorização da Vida, e a analista assistente social do Ministério Público, a Renata Teixeira. Eu gostaria de perguntar aqui para vocês, todos aqui que estão participando, com certeza já ouviram falar do CVV. Já conhece o trabalho do CVV? Coloca um sim aqui nos comentários, se conhece, se já ouviu falar, porque se não conhece ainda, hoje vai ser a oportunidade. O Carlos vai participar aqui, eu já vou chamá-lo para justamente tirar nossas dúvidas, falar sobre a atuação, a história, sobre como as pessoas também podem, às vezes você tem o desejo de conhecer mais, de até ser um voluntário, e como fazer isso, né? Então hoje nós poderemos tirar todas as nossas dúvidas. Se você conhece, Importados da T disse sim, conhece, já ouviu falar. Se mais alguém aí já ouviu falar ou se tem alguma dúvida, hoje é a oportunidade. Então eu vou chamar o Carlos Laterza para nós iniciarmos. Eu acho que ele até mandou um convitinho aqui, porque o Carlos ele vai entrar com o perfil do Setembro Amarelo. A Bruna também tá falando que sim, que ele vai entrar com aqui, já tá aqui o pedido, ele vai entrar com o perfil do Setembro Amarelo, que é o perfil do CVV, para trabalhar. Então, vamos lá, vou chamar aqui, vamos ver se o Carlos já entra, já falar conosco. Tá entrando aqui. Boa tarde, Carlos. Boa tarde, você tá me ouvindo, Tânia? Eu estou te ouvindo muito bem. Vamos ver se o pessoal aí também tá ouvindo. O pessoal já pode dar um okzinho pra gente, se tá ouvindo o Carlos, né? Se tá tudo certo aí para vocês também, né? Para mim tá ok, a imagem Boa tá tarde ok. a Carlos, todos. seja muito bem-vindo. Então, a gente agradece muito a sua participação aqui conosco. Eu que agradeço a oportunidade, e estou à disposição aí para tirar as dúvidas, do pessoal. Muito bem. O pessoal tá falando que o áudio tá ok, tá, Carlos? Então vamos começar, né? Eu tinha até perguntado aqui agorinha, se o pessoal que está aqui participando conosco se conhece o trabalho do CVV, né? Com certeza a maioria ou todos já ouviram falar, né? Mas muitas vezes a gente não sabe, né? Como buscar o trabalho, como acessar esse serviço. Às vezes a gente nem parou para pensar, mas como que surgiu o CVV, né? Quando surgiu? E aí eu acho que a gente poderia começar fazendo essa contextualização, Carlos. Como surgiu, quando surgiu, por quem o CVV é formado, quem trabalha no CVV? Para a gente falar um pouquinho sobre a história do CVV, a gente tem que voltar lá na década de 30 do século passado e contar um pouco da história de um reverendo da igreja anglicana chamado Chá de Vará. Ele, na década de 30, ele foi ordenado pastor da igreja anglicana e ele foi assumir a sua primeira paróquia no interior da Inglaterra. E quando ele chegou lá, ele se deparou com um fato
que deixou ele assustado, né? O primeiro trabalho, um dos primeiros trabalhos que ele foi chamado a fazer foi fazer o serviço fúnebre de uma menina de 14 anos que havia morrido por suicídio. E o fato em si não assustou tanto quanto o motivo que foi relatado para ele pelo qual ela tinha tirado a sua própria vida. Ela tirou a sua vida porque ela havia ficado menstruada. E isso, quando ele viu essa informação, ele ficou assustado e pensando sobre o assunto, ele refletiu que havia alguma razão mais profunda do que isso, né, que podia ter afligido aquela garota. E ele encontrou duas razões profundas. A primeira é falta de informação, desinformação. Aquela menina, ela, talvez por não conhecer a sua situação, por não saber o que estava acontecendo com o seu corpo, ela teve dificuldades de lidar com aquilo, talvez sentisse vergonha, pensando que tivesse contraído alguma doença da qual ela deveria ter vergonha, e não sabendo lidar com aquilo, ela tirou a sua vida. E o segundo fator que o chá de vará identificou foi que essa menina padecia com a solidão. Não tinha ninguém ao lado dela que pudesse oferecer para ela apoio naquele momento tão difícil que ela estava passando. E aí o chá de vará tomou duas atitudes. A primeira, ele começou um trabalho de educação sexual para jovens, né, para oferecer informações para esses jovens. E o segundo, que é o que nos interessa aqui, ele colocou um anúncio num jornal no dia seguinte, dizendo mais ou menos o seguinte, que ele estava disponível na paróquia lá onde ele trabalhava, para conversar com pessoas, né, sobre assuntos sérios de forma séria. Quem quisesse ir lá e conversar com ele, desabafar, ele estava disponível. No dia seguinte, tinham pessoas atravessando o Canal da Mancha para ir conversar com ele e encontrar esse apoio, esse desabafo. Mais para frente, na década de 50, em 1952, ele fundou os Samaritanos de Londres, que é a primeira entidade que oferece apoio emocional pelo telefone, né, presencialmente, e ali começou esse trabalho que hoje ainda existe no Reino Unido, né, com mais de 20 mil voluntários, ajudando as pessoas através desse trabalho voluntário de apoio emocional. Vindo para o Brasil, na década de 60, em 1960 mais ou menos, um grupo de jovens de 17, 18, 19 anos, eles, alarmados com os índices de suicídio na cidade de São Paulo, eles resolveram fazer alguma coisa. E chegou à mão deles uma reportagem sobre os Samaritanos de Londres. E eles então, vendo aquele trabalho, percebendo a oportunidade de reproduzir algo semelhante aqui no Brasil, eles começaram a estudar o assunto e em 1º de março de 1962 surgiu o CVV. Na época chamava-se Campanha de Valorização da Vida e hoje o Centro de Valorização da Vida, e desde então, há quase 60 anos, o CVV desenvolve as suas atividades oferecendo, né, duas frentes de trabalho, né, informações para a sociedade, para ajudar na prevenção do suicídio, e também oferecendo apoio emocional pelos seus canais, para que as pessoas não se sintam sozinhas no momento de dificuldade, no momento em que precisem falar, desabafar. O CVV oferece, então, esse apoio também como forma de prevenção do suicídio. E como você disse, começou por voluntários, por pessoas que tinham esse desejo de fazer algo, e continua até hoje, 6 décadas, o trabalho é feito ainda por voluntários. Sim, hoje nós somos mais de 4 mil voluntários, né, em todo o Brasil, são mais de 120 postos em todo o Brasil, onde esses voluntários, né, juntos atendem as pessoas em rede através do telefone 188, é uma ligação gratuita, sigilosa, anônima, onde as pessoas podem falar sobre o que elas estão sentindo, né, encontrar ali um espaço seguro, né, o que ela fala nesse canal fica entre ela e o voluntário, e ela não precisa se identificar. Então ali ela tem um espaço para desabafar, para falar sobre os seus problemas, e os nossos outros canais, o chat, que está no nosso site, cvv.org.br, o e-mail, né, e presencialmente nos nossos postos. Essa atividade nesse momento de pandemia está suspensa, né, mas em breve, quando as autoridades, né, de saúde pública autorizarem, essas atividades voltam e os voluntários também atendem, né, no horário comercial nos postos.
Só cumprimentando a galera que está entrando aqui, né? Que está aqui, Rafael, Anne, eu vi o pessoal dando okzinho ali, né? Concordando com o que está sendo falado. Se tiverem alguma dúvida, alguma pergunta para o Carlos, pode estar compartilhando aqui, né? A gente vai estar respondendo. Ou até quiser compartilhar, né? Alguma situação, alguma experiência, né, Carlos? Também é importante, Sim. vai enriquecer com certeza o nosso debate aqui, este nosso bate-papo. O objetivo é esse, é a gente conversar sobre. O Carlos falou, né, que tudo começou justamente sobre isso. E o CVV, ele vem como um espaço de ouvir, né? Ouvir o outro. E o Setembro Amarelo, que foi criado com o Conselho Federal de Medicina e Associação Brasileira de Psiquiatria, justamente para isso, né? É para falar, para ouvir, porque às vezes é muito difícil, as pessoas nem sabem como falar sobre isso, né, Carlos? A gente tem um mote, né, da campanha do Setembro Amarelo, que é falar é a melhor solução, né? Em dois sentidos, né? Falar sobre o assunto, ter informações seguras, né, sobre a temática, para que as pessoas saibam como fazer a prevenção do suicídio, e falar, né, sobre os seus sentimentos, falar sobre aquilo que a gente passa no dia a dia, né? Se a gente deixa acumular esses sentimentos, isso pode em algum momento, né, gerar uma pressão e a pessoa entrar numa crise que pode acarretar no suicídio. Então, é por isso que o CVV, né, de um lado, né, oferece informações para a sociedade, uma live como essa, né, serve para isso. As informações que estão lá no nosso site, lá a gente tem vídeos sobre como fazer a prevenção do suicídio, cartilhas, né? Tem uma cartilha muito importante lá que chama-se Falando Abertamente sobre o Suicídio, né? Informações curtas ali, né? São 3 páginas só, mas são informações que podem ajudar as pessoas. E também, né, oferecendo seus canais de apoio emocional, o telefone 188 ele funciona 24 horas por dia, porque a gente não sabe que horas que a pessoa precisa falar. Então, ela tem ali um voluntário sempre disponível para atendê-la com atenção, né, com todo o cuidado, com todo o tempo necessário para que a pessoa possa realmente falar das suas questões, dos seus problemas e se sinta ali compreendida e possa encontrar outros caminhos. A Psy Michele, ela fez uma pergunta, acho que a gente já poderia responder, que é assim, a ligação é destinada para adolescentes também? Você falou que fica 24 horas disponível, é sigilosa, e atende adolescentes também? Recebe a ligação de adolescentes também, Carlos? É bem curiosa essa pergunta mesmo. Muito boa pergunta. Qualquer pessoa pode ligar, né? Não é incomum que crianças, inclusive, liguem, né? Mas é mais comum que adolescentes, jovens adultos, né? E qualquer idade, qualquer pessoa pode ligar, ela precisando conversar com alguém, não precisa estar necessariamente pensando em suicídio, às vezes a gente não tem com quem conversar, ou não quer conversar com as pessoas que estão à nossa volta, né? E ali vai encontrar sempre alguém realmente interessado, realmente com a atenção necessária para ouvir as questões que às vezes a pessoa não tem liberdade para falar ali no contexto que ela está vivenciando. Então é realmente um serviço para apoiar as pessoas em momentos difíceis, feito por voluntários, né? Não é um serviço de saúde mental, né? Mas é um serviço de voluntários que estão ali realmente disponíveis com o coração para ouvir as pessoas. Ok, agradecendo a todos que estão aqui participando. A Psy Michele respondido, né? Ótimo, muito obrigada. Ela está agradecendo que foi respondido. O pessoal do MPT, Ministério Público do Trabalho de Mato Grosso, está acompanhando. Diego, Direito do Jeito Fácil, Deia Arruda, Anneli Braz, muito obrigada a todos. Marília Soares, agradecemos todos que estão aqui participando com a gente. E eu estou aqui com alguns dados que a gente é importante falar, porque às vezes a gente não tem nem noção, né? Você acabou de falar, Carlos, que às vezes não é preciso estar pensando em suicídio para precisar falar de algo que está incomodando, né? E aí tem uns dados aqui que eu peguei até contigo, né? Que fala assim que no Brasil, a cada 45 minutos, uma pessoa morre por suicídio. Mas um estudo realizado pela Unicamp, na região de Campinas, sobre a coordenação da Organização Mundial da Saúde, aqui que ela mostra que ao longo da vida, 17% dos brasileiros pensaram seriamente em pôr fim à vida. 4,8 chegaram a elaborar um plano para tanto e 2,8 tentaram. Ou seja, nem sempre a pessoa está pensando, mas pode ter situações que vão levando a isso. Isso que eu queria que você falasse. Existem sinais, né, que podem demonstrar que a pessoa está precisando de ajuda? A gente consegue identificar?
muito bacana a pergunta. O primeiro ponto que é bem importante, a gente ter noção de que esses números, né, são importantes, eles dão uma dimensão do tamanho do problema, né, de saúde pública que a gente enfrenta, mas é muito importante que a gente entenda também que por trás de cada número existe uma pessoa, né, existe uma família, existem amigos, né, que sofrem com o drama do suicídio ou da tentativa de suicídio. São pessoas que têm uma história de vida, pessoas que têm sentimentos, que têm sonhos. Então, cada situação é muito particular, né, e a gente tem que realmente valorizar cada um desses números, porque são números de pessoas que demonstram que tem alguém que está sofrendo, né? E diante desse quadro, a gente tem um pequeno roteiro, né, que a gente pode, na maioria dos casos, usar para fazer a prevenção do suicídio. O psiquiatra Neuri Botega, ele é professor da Unicamp, ele fez um roteirinho que ele resumiu numa sigla, né, num acrônimo, ROC, R-O-C. Repare nos sinais, ouça a pessoa atentamente e conduza a pessoa a um profissional da área de saúde mental. Então, qual que é o primeiro passo? É reparar nos sinais. Né? Que sinais que são esses? Cansaço emocional, isolamento social, sono excessivo, distúrbios mentais, depressão, ansiedade, problemas sociais, baixa estima, bullying, né? A pandemia, por exemplo, é um problema social, então ela se soma a outros fatores e pode fazer a pessoa eventualmente pensar em suicídio. Tristeza constante, perda de energia e frases do tipo, eu não sei para que continuar vivendo, tenho vontade de sumir, queria nunca mais acordar. A gente tem um mito em torno do suicídio que diz que quem fala não faz. É justamente quem fala que apresenta o maior risco, porque o suicídio é um ato de comunicação. A pessoa está comunicando ali uma dor, ela está comunicando um sofrimento, ela está comunicando às vezes uma doença que está por trás de tudo isso, está comunicando às vezes uma raiva muito grande, são sentimentos que às vezes estão dentro da pessoa e existe essa ambivalência, né? Um desejo de viver e ao mesmo tempo um desejo de acabar com a dor. E às vezes, diante de uma doença mental, a pessoa não está plena da sua razão e às vezes ela vai pensar em suicídio e tentar o suicídio. Por isso que é muito importante a gente observar esses sinais nas pessoas que estão à nossa volta e em nós mesmos. Às vezes a gente pode padecer com adoecimento, né, mental, psicológico. Então, percebendo esses sinais, o passo seguinte é se colocar ao lado da pessoa. Tentar ouvi-la, né, atentamente, ou se é conosco, a gente buscar alguém que possa nos ouvir, justamente para que a gente possa desabafar. A gente possa tirar essa pressão interna que a gente tem, às vezes, num acúmulo de emoções. Quando a gente fala, a gente desabafa, né? A gente sente alívio, e sentindo alívio, a gente consegue encontrar caminhos diferentes que não seja o suicídio. Às vezes a pessoa só pensa em suicídio porque a dor é tão grande que ela quer acabar com a dor, e aí ela só enxerga esse caminho. Ela sentindo alívio, ela consegue encontrar um espaço interno para ela procurar outros caminhos. E aí, para ouvir a outra pessoa, é muito importante que a gente a ouça com atenção, olho no olho, ter um tempo de qualidade, né? É muito comum a gente conversar às vezes com uma pessoa, a pessoa está mexendo no celular, ela não está prestando atenção, né? Então ouvir, né, com atenção é diferente de simplesmente ouvir aqueles sons que estão entrando, né, no nosso ouvido. A gente precisa ter atenção, ouvir atentamente, com calma e mostrar para a pessoa que a gente está compreendendo, sem oferecer julgamentos, né? O julgamento ele sempre afasta, né? Naquele momento a pessoa está precisando só expressar a sua dor. Então, se a gente permitir que ela fale e dê importância, valorize aquilo que ela está dizendo, sem oferecer, né, nenhum conselho, nenhum julgamento, nenhum caminho naquele momento, a pessoa sente confiança para poder desabafar. E aí o passo seguinte é conduzir a pessoa a um profissional da área de saúde, que é quem vai poder cuidar, né, dela se eventualmente existir ali uma doença mental ou um adoecimento psicológico por trás daquela condição. Então é muito importante que no momento, por exemplo, que acontece um fato, né, de a pessoa se automutilar ou tentar o suicídio, as pessoas às vezes ligam para o CVV para perguntar o que fazer. Nesse momento é muito importante a pessoa ligar para o SAMU,
né, para o 192, que é quem vai acolher aquela pessoa naquele primeiro momento. Buscar ajuda psicológica e médica, por exemplo, nos CAPs, né, nos Centros de Atenção Psicossocial. A Renata vai falar melhor sobre essa rede de atenção, né? Mas esses são os profissionais que têm condições de ajudar a pessoa a tratar aquela doença que eventualmente leva ela a pensar em suicídio, né? Ou até descobrir que não existe uma doença, é só uma dificuldade realmente momentânea, uma crise momentânea, e aí ela conseguindo tratar dessa condição eventualmente, né, subjacente, ela pode então retomar a sua vida e retomar os seus sonhos, retomar a sua vida plenamente. Então, de forma muito simples, né, repare nos sinais, ouça atentamente e conduza a pessoa a um profissional da área de saúde mental, preferencialmente. Agradecendo o pessoal que está aqui participando, né, que está entrando aqui, Thaís, Naide Portela, Regina, Hamilton, a Anne Cândido diz, parabéns pela iniciativa e trabalho de cuidado e atenção em saúde mental. Ronaldo, Elisângela, Isabela, Amorim Eliette, muito obrigada a todos que estão entrando aqui, participando conosco. Se tiver alguma dúvida, alguma pergunta para o Carlos, pode estar fazendo aqui, que a gente tem um tempo ainda, é possível responder, né? Tá compartilhando alguma experiência. Tem uma perguntinha aqui da Importados da T sobre como fazer para ser voluntário. Mas antes de você responder ela, Carlos, porque você citou duas questões que eu acho muito importante a gente falar aqui. De ouvir, né? Como às vezes parece tão simples ouvir, mas hoje nós estamos tão conectados, né? É comum a gente passar nos lugares e ver as pessoas na mesa, né? Todo mundo no celular. E essa atenção, acolhimento da pessoa mesmo, de quando estar conversando, quando você dedicar um tempo para ouvi-la mesmo, prestar atenção, estar ali presente, né? Algo muito simples, mas que hoje parece uma tarefa difícil, né? Desligar um pouquinho do celular para ficar totalmente ali com a pessoa. Escutar é uma arte, né, que a gente precisa reaprendê-la, né. É muito comum a gente ouvir, por exemplo, a gente ouve cursos de oratória, né. Vamos fazer um curso de oratória, e é muito incomum que a gente pense em fazer um curso de escutatória. A gente tentar escutar, né, melhor as pessoas. E o CVV, uma das propostas do CVV é levar para a sociedade cursos que auxiliem as pessoas a aprenderem a escutar, né? A gente tem um curso específico do CVV Comunidade que leva para as instituições, para as pessoas, esse curso sobre escutatória, como a gente escutar. E é sempre muito importante no momento que a gente se dispõe a escutar a outra pessoa, a gente saber que a realidade dela, o ponto de vista dela é muito único, né? Então qualquer coisa que a gente queira ali estabelecer do nosso ponto de vista, às vezes para outra pessoa não serve. Por exemplo, uma pessoa às vezes sofrendo, ela, né, vai chegar até você chorando. E aí, quando a gente pergunta para a pessoa o que aconteceu, às vezes é uma coisa que para nós é muito simples, né? Por exemplo, ela quebrou uma unha, né, e ela está ali chorando em prantos. Só que por trás dessa unha quebrada já existe um acúmulo de emoções, né, um copo de água de emoções cheio, e a unha quebrada é só a última gota d'água. Então, se a gente enxerga que por trás de tudo que a pessoa faz, de tudo que a pessoa sente, existe uma história, né? A gente respeitar essa história e ouvir a outra pessoa realmente sem externar nenhum julgamento, nenhum parâmetro, né? A pessoa às vezes chega para nós para contar um problema e a gente fala assim, mas eu já vivi uma coisa muito pior. E a pessoa já está, né, passando por uma dificuldade. A gente quer contar a vantagem de um problema maior que a gente tenha passado. Para a pessoa, o problema é único. O modo como ela sente aquele problema é único. E respeitar isso, ouvir, sem externar nenhum julgamento, é muito difícil, mas é possível. E isso faz toda a diferença. É isso que nós no CBV a gente tenta fazer. Ouvir as pessoas para que elas tenham liberdade de expressar aquilo que elas estão sentindo, e aí, tendo liberdade, elas podem, né, desabafar e sentir alívio e encontrar outros caminhos. Bom, agora então vou responder a pergunta da Importados da T, como fazer para ser voluntário? A gente está no período de pandemia, como você disse, as atividades presenciais estão, né, suspensas temporariamente, mas eu sei que existe todo um procedimento, né, para você ser voluntário. Não basta o desejo, você tem que ser preparado, até por conta até de um desafio como esse, que é da escuta, né? Então, acho que isso é importante a gente falar como que faz. Eu tenho vontade. Qual o primeiro passo? Como que eu devo proceder, Carlos?
Ótima pergunta. O primeiro passo é fazer a inscrição, né, no nosso site, cvv.org.br, tem uma aba lá, voluntário, e a pessoa pode fazer a inscrição e ela vai ser chamada para fazer um curso, né, na sua cidade. Hoje a gente está começando a fazer os cursos de forma virtual, né, até que a gente possa retomar os cursos presenciais. E a pessoa tem que, para assumir como voluntária, ela precisa ter 18 anos, ter disponibilidade de tempo para fazer um plantão por semana, de 4 horas e meia, mais ou menos, e precisa fazer o curso e ser aprovada no curso. Ela vai passar por vários treinamentos, né, teóricos e práticos, né, e ela sendo aprovada no curso, ela pode começar como voluntário nos nossos postos, né, atendendo as pessoas de acordo com a filosofia que a gente propõe. Nossa, que bacana, né? Então, assim, se inscrevendo e fazendo o treinamento, sendo avaliado no caso, aprovado, né, nesse treinamento, estando apto, um plantão por semana de 4 horas e meia. Aí ela vai definir junto com o CVV o horário, o dia, como vai ser. Exatamente, né? Em cada posto ela vai encontrar ali a grade de horários, né? E aí ela faz a escolha do horário que é mais conveniente para ela, né? E dentro do CVV ela vai passando por cursos, né, contínuos para manter esse aprimoramento, né, constante para a gente bem atender a sociedade. Ótimo. Bem, Carlos, estamos assim já na reta final, encerrando o nosso tempo, porque nós vamos falar ainda com a Renata, né? Vamos dar continuidade a este debate. E, assim, gostaria então, para a gente encerrar, que você falasse um pouquinho dos canais. Você já falou lá no começo, né, os canais, além do 188, que é o número, né, do CVV. Existem as redes sociais também, a gente sabe que as pessoas utilizam muito, também existe esse canal de escuta pelas redes sociais. Como que é? A pessoa liga, já é atendida? Como que funciona? Para que as pessoas, às vezes, precisando, ou também possam indicar e orientar as pessoas que precisem. Sim, no nosso site, cvv.org.br, ali está descrito logo na primeira página todos os nossos canais de atendimento. Os principais, né, o telefone 188, que fica disponível 24 horas por dia, ligações gratuitas, né, o nosso chat também é acessado pelo site, pelo e-mail, presencialmente, né, suspensa temporariamente essa atividade, né, e se você me permite falar uma última coisa, né, o CVV tem uma visão de mundo, né, de uma sociedade mais fraterna, mais solidária e mais compreensiva. E um dos seus fundadores, ele sempre falava nas suas palestras que ele tinha um sonho. E o sonho dele era que o CVV um dia acabasse. Pelo seguinte motivo, ele tinha o sonho de que o ato de oferecer amizade fosse algo tão comum, né, tão corriqueiro, que não seria mais necessário que o CVV existisse, que as pessoas pudessem se apoiar mutuamente. Então, diante desse quadro que a gente vivencia, talvez seja uma grande oportunidade para a gente mudar hábitos sociais e começar a prestar atenção nas pessoas que estão à nossa volta. O CVV é um dos canais de apoio emocional, mas qualquer um de nós, disposto a ouvir o próximo, nós podemos oferecer apoio emocional. Então, dessa forma, a gente valoriza a vida, né, e ajuda na prevenção do suicídio e ajuda as pessoas a viverem uma vida mais plena. Então essa mensagem eu queria deixar para todos, né, e fico à disposição sempre, né, em nome do CVV Cuiabá. Nós agradecemos, Carlos, a sua participação, né, Carlos Laterza, voluntário do CVV, agradecemos muito, né, você se colocar à disposição para falar, trazer esses esclarecimentos, responder perguntas, né, e reforçando então o site cvv.org.br, né, onde você encontra todos os canais, e o 188, que é fácil, simples, e a ligação é gratuita, né, em qualquer horário, então fica à disposição. Obrigada mais uma vez, Carlos, e agora eu vou encerrando aqui com você para a gente chamar a Renata. Eu que agradeço, viu? Boa tarde a todos e a todas. Obrigada, agradecendo também todo o pessoal. Vou encerrando aqui com o Carlos, enquanto eu vou agradecendo o pessoal que está aqui participando com a gente, né? Siqueira, Santos, Aldair, obrigada pessoal que está aqui participando. Sempre quem participa conosco também é a Alice de Minas Gerais. Alice, também obrigada por sua participação sempre aqui conosco, né? Acompanhando os debates. É muito importante que sem vocês, né, a gente não promove. Agora eu vou chamar a Renata. Eu estou enviando o convite aqui, tá, Renata? Enviei. Renata Teixeira, analista assistente social do Ministério Público
de Mato Grosso. E a gente vai estar seguindo aqui com mais informações sobre este tema tão importante que é a saúde mental. Tá carregando aqui, vamos ver se vai dar certo. Se Michele, eu não entendi, para Nens, qual a mensagem que você quis deixar aqui? Entrou. Boa tarde, Renata, tá me ouvindo? Estou sim, Tânia. Boa tarde a todas e a todos. Seja muito O bem-vinda, som tá bom, Renata. Tânia? Tô te ouvindo bem. Tá ok. O pessoal tá ouvindo aí também? Dá um okzinho pra gente saber se tá tudo certo. Tá chegando o áudio. Enquanto isso, eu vou cumprimentando aqui Carlos Rubens, Lorena Rodrigues Santos, CBA, Cláudio Barba 10, pessoal que está entrando, que está aqui participando conosco, né? Vanga Galhardo, Josué Martins, boa tarde. Morgana tá ok, né? Tá tudo certo, áudio ok. Ana Lu, tá beleza. Então vamos lá, a gente estava aqui falando com o Carlos, né, Renata? Que é tão importante falar sobre esta temática, mas também, ao mesmo tempo, é delicado, né? Às vezes as pessoas nem sabem como falar, como abordar este tema, né? Então, este nosso debate hoje aqui também é muito importante. Isso mesmo, Tânia. Acho que primeiro é uma satisfação, né, estar dialogando sobre essa temática e compartilhando com o Carlos, né? E é muito importante a gente publicizar, né, e propiciar essa tomada, né, de acessibilidade das pessoas com relação a esse assunto. E a campanha Setembro Amarelo, ela nos permite essa publicização e permite suscitar o debate sobre o suicídio, sobre a saúde mental, né, como a gente está realizando aqui hoje por meio desse espaço, né? E para falar sobre suicídio, sobre saúde mental, é imprescindível a gente também estar dialogando sobre a rede de atenção psicossocial, né? E as pessoas devem estar se perguntando qual que é a relação, né, entre suicídio e a rede de atenção. É importante destacar que, conforme a Organização Mundial de Saúde, 90% dos casos de suicídio eles poderiam ser evitados. Isso porque quase a totalidade dessas situações elas são associadas a transtornos psiquiátricos que podem ser tratados, né? Então, o mais importante é a gente saber onde e como procurar ajuda. E, nesse sentido, a gente precisa conhecer, né, a rede de atenção psicossocial, quais são os serviços que a gente tem no nosso município. Era justamente isso que eu ia te perguntar, né? A gente fala em rede de atenção, o que seria, né, essa rede de atenção? Os serviços, né, as instituições que estão para atender, desde a prevenção, né, até no recebimento das pessoas, né, em caso de tentativa de suicídio. E, então, é importante a gente falar, né, quem faz parte desta rede, né, para que as pessoas saibam em qual momento, onde procurar ajuda. Então, a rede de atenção psicossocial, né, a rede de saúde mental, ela é constituída, né, pela articulação de variados serviços e unidades de atenção à saúde, que vai prestar todo o atendimento às pessoas com sofrimento mental, transtorno mental e também com necessidades específicas, né, em decorrência do uso do álcool e de outras drogas, né. E é importante, né, que a rede de atenção psicossocial ela segue a mesma estrutura da política pública de saúde, né. Então, ela é formada por serviços de diferentes, né, densidades tecnológicas, que vão estar se integrando, né, por meio de apoios logísticos, técnicos, de gestão, para garantir aí esse atendimento, esse cuidado de forma integrada, né, de forma integral, né. E a RAPS, ela é composta por 7 componentes, que eu vou falar aqui muito rapidamente, mas que eu acho que é importante para que as pessoas possam identificar quais os serviços que elas tem como estar recorrendo no seu município, né? Então, a gente vai ter aí como um primeiro componente a atenção básica em saúde, que ela é composta, né, pelas unidades básicas de saúde, pelo núcleo de apoio à saúde da família, consultório na rua, o centro de convivência, e também a gente vai ter atenção psicossocial especializada, né, que até o Carlos chegou a mencionar, né, que é formada aí pelos centros de atenção psicossocial, nas suas diversas modalidades, né? Tanto o CAPS que atende a todo o público, quanto o CAPS mais direcionado para segmentos específicos, como a criança e adolescente, né, pessoas que fazem uso de álcool e outras drogas, né. E a gente vai ter também a atenção de urgência e emergência, né, que é formada pelo SAMU,
e pela UPA. Um outro componente é a rede de atenção, é a rede residencial de caráter transitório, que é formada aí pelas unidades de acolhimento, pelo serviço de atenção residência em regime residencial, né? E o serviço também da atenção hospitalar, né? Que a gente tem as enfermarias especializadas, né? Os leitos de saúde mental presentes nos hospitais gerais, né? E dois últimos componentes, né? Que não são menos importantes, né? A gente tem as estratégias, né, de desinstitucionalização, que é composto pelas residências terapêuticas e o programa de volta para casa, e as estratégias de reabilitação psicossocial, onde a gente tem as ações, né, de iniciativas, né, para geração de emprego e renda, empreendimento, cooperativa, né? E é importante destacar, Tânia, que cada serviço, né, ele tem suas características específicas e vai atender às necessidades específicas também de cada pessoa, né? E eu gostaria aqui de evidenciar dois serviços que eu compreendo como estratégicos no enfrentamento ao suicídio e principalmente na atenção à saúde mental, que é a unidade básica de saúde, né, que compõe aí a atenção básica em saúde, que é popularmente conhecida aí pelo posto de saúde, né? Então, Que a é onde as unidade pessoas básica de chegam saúde, primeiramente, né? O primeiro ponto, isso, né? isso, é aquele serviço que está ali diretamente localizado no território, mais próximo da Isso. moradia das pessoas, né? Até para criar, né, essa relação de vínculo, né, de responsabilização do professor, do profissional para com o sujeito, né? Então, as unidades básicas de saúde, elas vão estar fazendo o atendimento das pessoas com sofrimento mental leve e prevalente, né? Que aí a gente destaca a depressão, a ansiedade, né? E é importante que as unidades básicas de saúde ela tem uma capilaridade muito grande no que diz respeito ao acesso da população. Porque se a gente for pensar, todo município tem uma unidade básica de saúde, né? Então, o estado de Mato Grosso, por exemplo, né, nos 141 municípios, a gente vai ter a presença das unidades básicas de saúde. Então, assim, um familiar ou a própria pessoa que não se sentir bem, né, ou identificar que um familiar percebe alguma alteração no comportamento, essa pessoa pode estar recorrendo, né, à unidade básica de saúde, constituindo uma porta de entrada para o atendimento, né? E lá ela vai ter todo o atendimento, né? Pode iniciar o atendimento nesse serviço ou ser encaminhado para um serviço mais especializado, né? E além das unidades, a gente tem também os centros de atenção psicossocial, que são serviços mais especializados, né, que são voltados para o acompanhamento e o atendimento daqueles casos, né, de pessoas com transtorno mental mais severos e persistentes, né? E é muito interessante, gente, que o Ministério da Saúde tem um dado que nos diz muito sobre a importância do CAPS, né? Ele pontua, né, que a existência de um CAPS num determinado território ele pode reduzir em até 14% o risco de suicídio nessa localidade. Então, a gente visualiza que o CAPS constitui um fator de proteção, né, para prevenção ao suicídio. E isso é muito importante, né? E no estado de Mato Grosso, né, a gente identifica aí que a gente tem disponível, né, dentro dos centros de apoio, dentro dos centros, né, de atenção psicossocial, a gente vai ter em 34 municípios, né, com a presença desse equipamento, e um total de... Acho que deu uma quedinha na internet. Vamos ver aqui se volta. Vamos ver aqui como que tá. que a gente ainda depara com a ausência desse equipamento em alguns municípios. Ótimo. Deu uma quedinha na internet aqui, Renata, mas tá normal agora, deu para entender, tá? Só para te posicionar que teve um cortinho aqui, acho que o Tá. pessoal deve ter percebido. Prejudicou alguma coisa, a gente retorna. Não, acho que acredito que o pessoal deu para entender, deu para ouvir aí. E falando em CAPS, é tão importante porque
quem conhece sabe, né, de quem tem casos, né, de que precisa de um atendimento, né, o quão difícil às vezes é lidar com a situação, mas quando consegue, onde o CAPS funciona, tem resultados assim maravilhosos, né? Eu já tive, né, conheci e realmente a família assim fica muito feliz quando consegue, né, ter esse retorno, né, deste serviço, realmente faz toda a diferença. Por isso tão importante você de cumprimentar o pessoal que está aqui, né, que está acompanhando, Pablo Bonetti, Bonetia, uma coisa assim, Jô Cerqueira, Kelvin, Lice Ferraz, Leda Carmo, tem bastante gente aqui, Adélia Cristina. Pessoal, se tiver alguma pergunta, alguma dúvida, ou quiser compartilhar alguma experiência, alguma situação, né, pode estar enviando aqui, que a Renata vai responder para a gente, né? É importante a gente interagir, torna mais rico o nosso debate. Agora, Renata, falando tanto da importância dessa rede, por outro lado, os desafios também são muitos, né? Eu tenho um dado aqui na primeira, na fala com o Carlos, até citei de uma pesquisa realizada pela Unicamp, na região de Campinas. Essa mesma pesquisa, ela aponta que de cada 3 pessoas que tentaram suicídio, que foi identificado na pesquisa, apenas uma foi logo depois atendida em um pronto-socorro. Então, os desafios da rede, seja quais forem, de existência do serviço, de estar realmente interligado ao serviço, de conseguir identificar os casos, das pessoas saberem onde procurar ajuda, esse desafio é grande. Com certeza, Tânia. Acho que o primeiro passo é a gente tentar publicizar, né, quais são esses serviços, quais são as unidades, né, de saúde que as pessoas podem estar recorrendo para buscar assistência à saúde, né, nessas situações de sofrimento mental, né? E os desafios são muitos, né, principalmente na conjuntura atual, né? Um primeiro desafio que eu gostaria de trazer é que o funcionamento da rede implica muito mais além da existência de serviços isolados num determinado território, né? Então, para que a gente tenha uma efetividade dessa rede, essa rede precisa se articular, ou seja, os serviços precisam estar integrados, né? Daí é fundamental o estabelecimento de um padrão de comunicação entre esses serviços e também entre as equipes que compõem esses equipamentos, para, de fato, a gente garantir assistência, né, com qualidade e de forma integral, né, para os sujeitos, né? Porque muitas das vezes a gente identifica a pessoa que recorre, às vezes, a um serviço de saúde e a gente brinca que ela fica perdida na rede, né? Ela fica igual o ping-pong, né? Ela vai num serviço, aí não é atendida aqui, vai para outro, né? Então é muito importante essa articulação e essa integração dos serviços para que a gente garanta, né, um acesso com mais qualidade para os cidadãos e cidadãs, né? Um outro desafio diz respeito à garantia, né, de recursos humanos qualificados, capacitados, em número suficiente, né, nesses equipamentos, e também que a gente tenha, né, nesse serviço as condições físicas, estruturais, materiais necessários para ofertar um serviço de qualidade para a população, né? E aliada a essa questão das condições de RH, né, de materiais estruturais, é muito importante, principalmente considerando a realidade do estado de Mato Grosso, a gente pensar na necessidade de ampliação dos serviços em âmbito do estado, né, para que as pessoas tenham, né, de fato, o acesso aos equipamentos específicos conforme o porte do município, né? Então, a gente vai identificar, conforme eu mencionei, né, dados da Secretaria Estadual de Saúde, que a gente tem diversos municípios que demandam a implementação principalmente do Centro de Atenção Psicossocial e do Núcleo de Apoio à Saúde da Família, né? Então, é muito importante a gente pensar que esses municípios eles têm os critérios, né, necessários para a implementação desses serviços, né? Então, a gente tem que empreender esforços, né, para que a gente possa ampliar essa rede de serviço disponibilizado para a população. Só que esses 2 últimos desafios que eu mencionei, tanto de condições de recursos humanos, materiais e a própria ampliação dos serviços, eles vão estar diretamente associados a outro desafio, um grande desafio que a gente tem, que seria a garantia da manutenção do financiamento público,
né, para pensar, né, na prestação de um serviço de qualidade, que as pessoas tenham acesso aos serviços necessários, né, conforme as suas necessidades, a gente precisa do investimento público, né, a gente precisa de recursos públicos. E hoje, no contexto atual, a gente está num cenário bastante complicado, tendo em vista a publicação da PEC do teto dos gastos, né, que a gente tem aí uma série de limites no que diz respeito ao investimento e ao financiamento das políticas públicas. Então, realmente, é desafiador, né, pensar, né, o fortalecimento, a estruturação da rede e do serviço de saúde mental, né. Agora, o mais importante é a gente ter a compreensão que as pessoas, né, que se veem, né, numa condição de sofrimento mental, né, elas podem recorrer aos serviços públicos, né. É fundamental elas conhecerem quais são esses serviços e recorrerem a esses serviços para buscar um atendimento qualificado, um acolhimento e uma escuta. A gente tem até aqui o comentário do Clie Machewski Mauro. Os cidadãos realmente ficam perdidos por falta de esclarecimento do poder público, né? Por muitas vezes não saber onde pedir ajuda, né? Onde procurar ajuda. Agora, Renata, falando da atuação do MP, do Ministério Público, na última live, né, nós falamos das ações realizadas com membros, com integrantes, né, relacionadas à saúde mental, são um trabalho contínuo, um trabalho de acolhimento. Agora, em relação à atuação do MP junto à sociedade, o que tem sido feito, né, nesta área? Então, é muito importante, né, trazer para as pessoas presentes aqui nessa live, né, que o Ministério Público tem um papel fundamental no que diz respeito à atuação junto às políticas públicas, né. Então, o Ministério Público ele não executa política pública, então é importante esse esclarecimento, né. Quem executa política pública é o Poder Executivo. Só que, por outro lado, o Ministério Público tem um papel fundamental, né, junto às políticas públicas, que foi algo conferido mesmo pela Constituição Federal de 1988, né? E nesse sentido, né, indo ao encontro, né, dessa perspectiva, né, de Ministério Público mais próximo da sociedade, voltada para o atendimento, né, das necessidades da população, a gente passou o ano passado, né, por um processo de revisão do planejamento estratégico do Ministério Público, né, do triênio 2020-2023, e dentre os objetivos estratégicos previstos no planejamento, né, no que diz respeito à área fim, ou seja, as ações da promotoria de justiça que devem ser realizadas, né, junto à sociedade, a gente tem 2 objetivos estratégicos que estão diretamente vinculados ao que a gente está discutindo aqui hoje, né? Então, a gente vai ter, na área da infância e juventude, né, um objetivo estratégico que visa garantir um atendimento da saúde mental, né, direcionado à criança e adolescente, ou seja, garantir o direito à saúde mental desse público, né, por meio do fomento à implementação dos centros de atenção psicossocial, né. Então, nesse sentido, o Ministério Público tem muito a contribuir no que eu trouxe, né, que seria mesmo a ausência desse serviço em alguns municípios, né. E numa outra área que a gente identifica o objetivo estratégico, né, relacionado às redes, né, de atenção e cuidado, é a área da cidadania, onde a gente tem como objetivo estratégico, né, garantir a eficiência da atenção primária em saúde, né, por meio aí do incentivo, né, a articulação dos conselhos municipais de saúde com as equipes básicas de saúde, com os gestores, né, no incentivo à realização de práticas preventivas, né, e também por meio do acompanhamento das ações da atenção primária em saúde, né, expressas aí nos planos municipais e estadual de saúde. Então, esses objetivos estratégicos, né, eles vão dar todo um direcionamento, né, da importância do papel do Ministério Público junto às políticas públicas, né, e aí, principalmente no que diz respeito à indução de políticas públicas, visando a garantia dos interesses, né, e dos direitos da população e da sociedade, né. E além desse processo de indução de políticas públicas, é importante também evidenciar o papel estratégico do Ministério Público na fiscalização dessas políticas, né, visando aí a garantia, né, do serviço de qualidade, de um serviço com a estrutura necessária, um quadro de RH suficiente, né. Então, o Ministério Público tem um papel
fundamental no que diz respeito às políticas públicas. Quando você fala em planejamento e objetivos estratégicos, só para a gente, né, esclarecer que é isso que vai, digamos assim, definir, né, a atuação do Ministério Público, ou seja, quais serão as ações prioritárias, né, da atuação do Ministério Público para este período, né? Isso foi identificado, né, que né, como esses dois objetivos que, né, que englobam, né, a questão da saúde mental, da rede, enfim, foram identificados que há uma emergência, né, Renata, e que é necessário ter esse olhar mais atento, né? Por isso fazem parte, com certeza, muitas ações, muitos projetos, ações, enfim, vão acontecer nesse período. Isso é muito importante você ter lembrado, Tânia, que é importante esclarecer que o planejamento estratégico é um instrumento muito importante de direcionamento, né, das ações do Ministério Público, né? E nesse processo é importante conhecer a realidade, né, do Estado, dos municípios, para a gente identificar quais são as necessidades da sociedade, né? Então, dentre, né, as diversas ações de construção coletiva, né, para a elaboração desse planejamento, foi identificado, né, a necessidade de trabalhar, né, com essas duas ações, potencializando aí, né, a rede de atenção à saúde mental, né, e também a rede de atenção primária em saúde, né, que envolve todo o atendimento, né, às pessoas com sofrimento, transtorno, né, mental. Então, é muito importante essa aproximação do MP com a própria realidade, né, que a sociedade nos coloca, né, como necessário estar desenvolvendo ações, né, e projetos visando aí o alcance desses interesses, né, sociais. E além de que o Ministério Público, as promotorias nos municípios também estão abertas, né, com seus canais de atendimento, para ouvir a população nessas demandas, nessas situações, para que o Ministério Público tome conhecimento. É importante, né, que em casos que surjam, as pessoas podem procurar o Ministério Público para buscar informações, orientação, né, para que o Ministério Público também tome conhecimento dos problemas existentes. Sim, é fundamental os sujeitos, né, estarem tendo conhecimento, né, dos serviços que são prestados, se esse serviço é prestado de forma qualificada ou não, e está recorrendo, né, aos órgãos, né, competentes para buscar, né, a prestação de um serviço de forma mais efetiva, né? A gente tem, por exemplo, aí as ouvidorias, né, o próprio Ministério Público. A gente tem aí os conselhos municipais e estadual de saúde, né, que tem aí o intuito, né, de monitorar, né, e realizar o controle social dessas políticas, né? Então a gente tem todos esses canais de comunicação que reforçam aí a garantia, né, e a potencialização, né, desses serviços que compõem a rede de atenção à saúde mental. Agradecendo mais uma vez quem está participando aqui conosco, né? A Rosilene, IDC Vôlei Kids, André Milhomem, Claire Vogel, Lucilo Lourenço, o pessoal que está aqui participando, enriquecendo o nosso debate, contribuindo aqui com a gente, né? Nós estamos já caminhando para o encerramento, terminando o nosso tempo aqui, Renata. Acho que se a gente pudesse, ficava mais tempo ainda falando, porque é um assunto assim que, né, que realmente promove um bate-papo, a gente podia trazer mais experiências aqui, mas o tempo é curto, então eu já vou agora caminhando para o encerramento, e lógico, né, acho que nunca é demais a gente falar da importância, como você citou, das pessoas procurarem, né, procurarem ajuda, seja no CVV, como a gente apresentou na primeira, né, primeira parte aqui, com o nosso primeiro convidado, Carlos, ou no serviço de saúde, né, que ela fale, né, é importante falar, é importante levar conhecimento que ela está precisando de ajuda, né, que ela busque isso, ou se alguém tem conhecimento também, que leve essa orientação, né, que ajude, né, para que a pessoa possa ser atendido, né, e que a gente reduza esses números, né, como você disse que a maioria dos casos podem ser evitados. Com certeza, assim, é importante, né, que as pessoas tenham acesso, né, aos serviços presentes no seu município, né? A gente tentou aqui elencar alguns serviços, mas é importante que as pessoas se apropriem dessa realidade do município, né, para saber onde recorrer. Mas a gente dá destaque aqui, principalmente a dois serviços, né, como eu disse, que são estratégicos, né, que são as unidades básicas de saúde, né,
e o Centro de Atenção Psicossocial. E é importante destacar que se as pessoas recorrerem a esses serviços, né, esses serviços têm características específicas, né, e às vezes a pessoa pode apresentar uma necessidade que ela não pode ser contemplada por meio do serviço desse equipamento, né, visando essa articulação e integração da rede, elas recorrendo à unidade básica de saúde ou CAPES, né, e sendo identificado que o atendimento deve ser direcionado para outros serviços, os profissionais de saúde vão estar realizando essa orientação para essas pessoas, né, para procurar outros serviços mais especializados, né, mas é muito importante destacar que esses serviços, eles são fundamentais para realizar o acolhimento e o atendimento das necessidades das pessoas, né, em sofrimento mental, ou que possui algum transtorno mental. Então, é muito importante as pessoas recorrerem a esses serviços para ter esse atendimento e essa escuta, né? E aliado aos serviços públicos, né, que soma, né, essas medidas de prevenção, né, ao suicídio e as diversas formas de sofrimento, né, mental, é muito importante o trabalho, como foi colocado pelo Carlos, do CVV, né, que é um serviço gratuito, né, e é um trabalho, um serviço gratuito, né, que é realizado de forma voluntária e que tem uma fundamental importância ao propiciar essa escuta e esse apoio emocional para os sujeitos, né. Então, a gente tem aí uma rede de serviços, né, seja governamentais, né, como é o caso da rede que eu tratei aqui especificamente, como do CVV, né, que é filantrópico, a gente tem uma série de serviços que a população pode estar recorrendo para buscar o atendimento e a atenção necessária e o cuidado necessário para com a sua saúde. Agradeço muito sua participação, Renato. Nosso tempo termina aqui, né? Que já estamos aí quase 1 hora. Preciso encerrar com você. Muito obrigada pela sua participação. Acredito que as informações aí muito esclarecedoras e com certeza aí muita gente é beneficiado aí com isso. Eu que agradeço. Acho que é sempre bom a gente reafirmar esses espaços de troca, de socialização de informação, né? E eu acho que o Ministério Público tem um papel nesse sentido, né, de fazer com que as informações cheguem até os indivíduos, né, e eu fico muito contente de estar aqui compartilhando, né, um pouco dessas informações com todos vocês. Ok, muito obrigada. Vou encerrando com você aqui, tá, Renata? E agradecendo a todos, né, que estiveram aqui conosco. Excelente live, parabéns, envolvidos. Jô, obrigada a todos que estiveram. Lembrando que essa live, né, vai ficar disponível no nosso Instagram, né? Você pode, se assistiu só um pedaço, quer assistir outro depois, não consegui ver o começo, vai ficar disponível no nosso Instagram, né, após encerrar aqui, e também no nosso canal do YouTube. Só procura lá, Ministério Público do Estado de Mato Grosso no YouTube, você encontra ela lá também daqui a pouquinho, e aí você pode enviar o link para quem você quiser. Se quer compartilhar com alguém, acha que é interessante, pode enviar o link aí para quem você quiser aí pelo WhatsApp ou como você desejar. Muito obrigada. O Ministério Público também fica à disposição, seja pelo nosso site, onde há todos os canais de ouvidoria, e-mail, pelas nossas redes sociais. Você também pode entrar em contato ou com a Promotoria de Justiça do seu município. Obrigada. Cássia, depois você pode assistir ou no YouTube ou aqui no próprio Instagram do MP, tá? Obrigada, gente. Tchau, tchau e até a próxima.